E aí, rapaziada, a nós mostrando aí mais uma vez o TP de dado do Anic G1. Pessoal, eu vou tirar uma dúvida de um inscrito do canal, né? Hoje eu tô tirando sua dúvida de inscrito. Já fiz do Cinebox, vou fazer do Anic G1. Então eu queria dizer, pessoal, o que acontece? Às vezes as pessoas confundem satélite por satélite, confundem aparelho por aparelho. Por exemplo, por que eu tô falando que eu tô tirando pergunta aqui de inscrito? Vê que a TP de dado do Anic G1, ela tá oscilando numa antena de 60. Por que ela está oscilando? Eu estou numa antena de 60, ela oscila o sinal, dali 8.4 dB. Beleza. Então eu vou chegar até onde eu quero chegar com a pergunta do inscrito. Um inscrito no meu canal me perguntou que por que o 58W com 6.0 de dB funcionava de boa quando não estava chovendo e por que a TP do Anic G1 não funciona quando está com abaixo de 9 dB. Bom, eu vou responder para ele. Por exemplo, 58W tem um satélite mais alto. 58W tem um satélite mais alto, né? Tem uma órbita mais alta. 58W tinha TP de dado fraca também, não é igual a esse Anic G1. Era fraca, mas locava 30% nesse Satlink aqui, né? Locava 30% e funcionava, que era DVB-S e não DVB-S2. Esse TP do Anic G1 é DVB-S2. Então a dúvida do pessoal, por que... Não digo pessoal, se foi uma pessoa só que me perguntou isso, mas serve para tudo. Me perguntou por que a TP do Anic G1 ultrapassa 9 dB e não consegue funcionar nos aparelhos, porque ela é DVB-S2, o satélite é muito baixo em órbita, TP de dado fraca ao mesmo tempo. Depois que desligou a TP de julho, ficou muito mais fraca do que essa. O 11758 ficou, mudou só esse sinal R, que é o SRI de velocidade, o 11912, foi de mudar pela outra, mas é muito fraca. Então o inscrito me perguntou: ah, mas o 58 com 30% de sinal, 33 com 6.0 dB desbloqueava de boa. Desbloqueava que era TP DVB-S e não DVB-S2. Então a pessoa tem que entender que satélite para satélite vai mudar o seu comportamento de frequência. Frequência, taxa de dado também. Por exemplo, quando lançou o 58 na época, 58 na época tinha uma baita TP de dado, uma baita TP de dado. A gente localizava ela aqui em Minas aqui com 70% de sinal no Satlink 6906. Na época eu não tinha nem esse Satlink aqui, ó. Quando eu adquiri esse Satlink, que a TP de dados do 58 foi de mudada, que é essa que dava 30%, 6 dB, que já foi ceifada, desligada. Então a dúvida do inscrito é entre a TP de dado do Anic G1 e a do 58. O que ele quis me dizer? Por que a do 58 dá 6 dB e funcionava? Por que a do Anic G1 cai de 9, não dá sinal, não funciona mais? Satélite baixo em órbita no seu cinturão de Kart. O cinturão de Kart é a posição onde esse satélite está. Ele é bem mais baixo do que qualquer satélite. Mais baixo do que o 89, mais baixo do que o 70, mais baixo do que qualquer outro satélite. Do que 75, do que 67, do que 43, do que 40, que está aí, usa no dia a dia. Então, por exemplo, vou jogar uma real aqui. Se eu pegar essa TP aqui, ó, vamos julgar que essa TP aqui fosse uma TP de dado, por exemplo. Ela não é de dado. Eles fazem TP de apontamento, ó. Essa TP de dado aqui do Anic G1, ela tem a mesma taxa de sinal, ou até mais melhor um pouco do que a do 58. Aí as pessoas ficam em dúvida. Põe na TP de dado e põe na 11777-2500. O sinal não oscila e não loca, não fica com a coisa caindo, perdendo sinal. Ele oscila e loca na luz de lock, que está aí, azulzinha acesa. Então, respondendo ao inscrito na prática. O inscrito aí, ó. Se essa TP fosse TP de dado, todos os receptores CCM estaria funcionando em sessão de qualquer hora, noite, dia, meio-dia, 4 horas, meia-noite, 3 da madrugada, enfim. Estaria funcionando, mas se houver um vacilozinho de uma chuvinhazinha, uma lubrinazinha, ela perde sinal também, porque ainda é fraca. Mas ela funciona porque ela é DVB-S2, mas não é TP de dado, é TP de canais. Canais fala é imagem. A
Então ela não tem função de desbloquear em receptor de satélite, porque ela é um ATP DVB-S 2, igualzinho a ATP de dado, porém ela aloca aqui seus 29%, 6.0, 6.9 dB, igual era o 58, mas ela não vai fazer processo de desbloqueio, porque ela não é ATP de dado. Ela é ATP de apontamento que eles usam. Então o que acontece? Voltando na prática. Ah, mas se ela fosse TP de dado, ela desbloqueava? Desbloqueava, tranquilo. Ela tá aí, ó, sem oscilar sinal, sem ficar pipocando. 6.9 dB é o suficiente, porque o 58 desbloqueava com 6.0 dB, com a DVB-S, que a do 58 nem é DVB-S2. O que é DVB-S2, para quem não entende, é esse sinalzinho aqui, ó. Esse S2 aqui locado significa DVB-S2, quando tem só o S significa DVB-S, tipo ATP do 61. ATP do 61, 11724, 19200, ela parece só o S, não o 2, que não é DVB-S2. Então, respondendo na prática por escrito, de satélite para satélite, varia sua frequência, muda sua tecnologia, muda a posição do satélite, muda também a taxa de dado de frequência que chega, ou seja, de imagem ou seja de IP. Mas voltando a falar com escrito, se essa TP aqui fosse de desbloqueio, que é a TP de dado, todos os receptores CCM estariam funcionando de boa, sem problema nenhum, sem perca de sinal, porque a de dado que agora está oscilando e a que não é de dado está correspondendo 33% e 9.0 dB, ok? Então está explicado aí. Só uma palhinha rápida aí, tirando a dúvida do pessoal, que tem gente que realmente entende e tem gente que não entende. Aí eu estou explicando na prática para entender, né? É a mesma coisa, eu pôr meu Satlink 6906 aqui, ele não vai mostrar esse DVB-S2. Por quê? Meu Satlink 6906, ele só identifica TP DVB-S, que é TP do 61W, o Satlink 6906 acha, TP de apontamento do 43 acha, do 40 não acha nada, né? Do ANIC não acha nada. Então, o Satlink 6906 ainda está servindo para o 61 e ainda está servindo para o 43 e para o 40 não serve. Então tá aí. O Spasat 30W6906 ainda serve, tem TP de apontamento DVB-S. Já para esse tipo de satélite, o Satlink 6906 não serve. Por que não serve? Ele não consegue comunicar com a TP DVB-S2, porque o demodulador dele não é capaz de fazer essa leitura. Então, explicando na prática, fica mais fácil de entender. Então, a ANIC é com Satlink DVB-S2, 6933 e outros, e menos o 6906, porque você vai ter isso aqui locado e o sinal estabilizado, os dB te mostrando. Então, tornando repetir por escrito aí. Se fosse essa TP, que fosse a TP de desbloqueio, estaria todo o CCM funcionando, mas como não é essa, então está descartado. Eu vou dar aqui mais um toque, vou voltar lá na desbloqueio, que é a de dado, vou apertar OK e mostrar na prática que por escrito que o sinal é muito frágil e muito fracassado. Ah, mas é DVB-S2, igualzinho a outra que você mostrou. É DVB-S2, mas só que ela não tem essa força de sinal igual a outra aqui, que eu mostrei ali com 33%. Por quê? A de 33% é de imagem, transmissão de canais, e essa aqui é de dado, de desbloqueio, e loca DVB-S2. Ok? Então, quando for mais ou menos lá para as 11, 11h30, eu posso pôr meu Satlink aqui, que esse sinal aqui loca aqui, ó, 52% e 10.4 dB aqui e desbloqueia de boa. Mas pela manhã é osso. Ok, galera? Então, aquele abraço, tamo junto, misturado aí, da Landsat mais uma vez no domingão aqui, tirando dúvida de inscrito. TP de dado, TP DVB-S, DVB-S2 no CCM, ok? Então, fui nessa aí, tamo junto.